Pessoas que já sentiram medo no fundo da sua alma. Qual é a sua história? Anos atrás, quando eu ainda morava na casa dos meus pais, eu estava dormindo no sofá no porão inacabado com minha namorada na época. Acordei com ela me sacudindo com pânico absoluto em sua voz, sussurrando que havia um homem muito alto do outro lado do porão nos observando. Ouvir isso fez meu sangue gelar. Então eu espiei lentamente por cima do encosto do sofá e, com certeza, eu mal conseguia distinguir a forma de um homem extremamente alto nos encarando na escuridão. Ele era tão alto que sua cabeça estava perto do teto. Eu sussurrei para minha namorada na hora que eu ia pular e acender a luz que tinha um barbante que você precisava puxar para acender. E na hora que ela fizesse isso, ela precisava usar a luz para correr até as escadas e sair do porão. Então, depois de um segundo me preparando para o que viria a seguir, eu finalmente dei uma boa olhada no cara. Foi a merda da roupa de mergulho do meu pai que ele pendurou nas vigas para deixar secar. Minhas mãos estavam tremendo por meia hora depois disso, mas nós dois demos boas risadas com isso eventualmente. Estava voltando da loja à noite uma vez e passou por alguém. Fui imediatamente atingido por esse medo intenso que deixou todo o meu corpo fraco e como se minha vida estivesse em perigo. O mais estranho foi que eu estava andando com alguém e assim que nos afastamos da pessoa, eles me perguntaram se eu sentia o que acabei de descrever. Super estranho. Talvez eu tenha passado por um assassino ou algo assim. Já estive em diferentes situações em que o medo e o perigo são mais óbvios, mas nenhum deles chegou perto dessa experiência com o estranho. Eu tenho vários distúrbios do sono, mas esta noite realmente me abalou profundamente. Eu estava dormindo de lado, de frente para a parede, quando de repente acordei e tive uma sensação de completo terror e pavor tomando conta de mim. Eu sei que estava apenas na minha mente, mas meu cérebro estava dizendo que algo está parado atrás de mim, bem ao lado da minha cama, e está olhando para mim. Fechei os olhos e disse a mim mesma que era apenas um sonho e que tudo ficaria bem. Não me lembro de nada depois disso. Apenas me lembro de acordar na manhã seguinte e pensar no que aconteceu. Pensar nisso não me assusta mais, mas lembro que naquele momento eu estava com medo absoluto pela minha vida e pensei que ia morrer. Apenas para além dos meus distúrbios do sono, eu acho. Eu estava sozinho em casa um dia quando ouvi uns barulhos estranhos do lado de fora da minha casa, como se alguém estivesse andando em cima de folhas. Então saí para ver qual era a causa disso e não encontrei nada. Mais tarde, quando minha mãe chega de trabalho, ela me disse alguém chegou em casa e eu disse, não, por quê? Então ela me disse que viu o portão aberto. Eu só disse que talvez eu tenha esquecido de colocar o cadeado e até hoje eu me pergunto como meu portão foi aberto se eu tranquei e que talvez alguém estivesse fazendo aqueles barulhos. Eu definitivamente não dormi naquela noite. Entrei no quarto do meu sobrinho de 2 anos para acordá-lo durante o dia. Ele estava em seu berço deitado em uma espécie de postura estranha com os olhos arregalados olhando para o nada. Achei que ele já estava acordado e pensei, ele parece morto. Para mim mesmo e disse, bom dia, Matthew. E seus olhos não se moveram para olhar para mim. Eu disse, Mateus, e me aproximei do berço e a aparência dele era pior de perto. Apenas olhos mortos desfocados olhando para o nada e o corpo flácido. Eu o balancei gentilmente e depois mais forte dizendo, Matthew, Matthew. E quando eu gritei seu nome, seus olhos de repente se concentraram e ele sorriu para mim e se espreguiçou como sempre faz quando acorda. O filho da mãe estava dormindo com os olhos abertos. Foram apenas alguns segundos, mas eu juro que meu sangue virou gelo. Nunca tive tanto medo na minha maldita vida. Não faço ideia do que causou isso e ele nunca mais fez isso. Eu tinha 11, talvez 12 anos. Papai trabalhava até tarde na maioria das noites, então eu estava sozinho em casa como de costume. A casa, no entanto, era uma casa de fazenda longe da cidade, em uma floresta de pinheiros da Flórida. Era tarde e escuro. As portas eram todas de vidro estilo francês, sem persianas ou cortinas. Do lado de fora daquelas portas de vidro havia apenas uma linha de árvores assustadoramente escura, mal iluminada pela lua. Deixar todas as luzes acesas e uma TV dava algum conforto, mas isso significava que era muito mais fácil ver do que para mim. Nesta noite tive que tirar alguma coisa do quarto dos fundos. Esse era o nosso nome para uma garagem que foi absorvida pela casa. O piso de concreto e as paredes inacabadas davam à sala um ar frio. Enquanto procuro o que preciso, olho para cima e vejo uma grande figura branca como alvejante parada do lado de fora da porta de vidro. 6 pés de altura, sem cabeça e sem expressão. Apenas cabelos brancos caídos na frente como uma garota do ringue. Esta foi a noite em que aprendi que havia outra opção além de lutar ou fugir, que era congelar. Fiquei paralisada de medo, como se o sangue do meu corpo acabasse de ser drenado, incapaz de fazer qualquer coisa até que meu cérebro reconhecesse que era uma bunda de cavalo. O cavalo saiu de seu curral e estava relaxando sob a garagem com a bunda contra a porta de vidro. Me perdi quando estava esquiando e quase mergulhei de um penhasco. Acabei pendurado na borda de um galho de árvore como uma queda de 30 metros. Foi há 25 anos e ainda posso sentir aquela sensação quase vazia no meu peito, quase como um vácuo. Bati de frente quando um cara entrou na minha pista. Quando acordei, vi fumaça saindo do motor e minha porta do lado do motorista estava arrombada. Então não consegui abri-la. Estava tão assustado que não conseguia pensar direito para tentar outra porta. Então me puxei para fora da janela quebrada na porta do lado do motorista. Aterrorizante pensar que você está preso em um carro em chamas.
Conheci um filhote de urso andando pela floresta. Estava a 10 pés de distância de mim e estava curioso. Então estava andando em minha direção. Não consegui ver a mãe. Apenas lentamente recuou e continuou andando para trás por provavelmente meia milha. Quando eu estava na 6ª série, estávamos no coral um dia quando do nada um anúncio veio pelo alto-falante. Estamos entrando em Lockdown. Isso não é um treino. Há um atirador ativo no edifício. Todos nós entramos em pânico. Apagamos as luzes e nos acomodamos no canto mais distante da porta da sala. Algumas pessoas choravam e outras oravam. Minhas mãos tremiam e eu estava apenas sussurrando: "Oh meu Deus, oh meu Deus." Em algum momento alguém veio tentar abrir a porta e bateu nela. Eu nunca tinha sentido um terror assim antes e não senti assim desde então. Após os 5 minutos mais longos da minha vida, eles pegaram um alto-falante e disseram: "Obrigado por sua cooperação durante o exercício, alunos. Você pode retomar a aula normalmente." Então, após isso vieram as consequências. A escola recebeu uma tonelada de reação pela maneira como lidou com isso. Um monte de gente tirou seus filhos do meu distrito e muitos alunos não vieram à escola por uma semana. A partir de então, todos os exercícios de tiro ativo foram anunciados como exercícios de bloqueio suave ou duro e sabíamos deles de antemão. Estávamos na praia e meu filho precisava usar o banheiro. Levei ele e minha filha de 2 anos para o banheiro. Meu filho entrou na cabine para fazer suas coisas. Como seu calção de banho estava molhado, ele teve problemas para puxá-lo para cima. Entrei na cabine para ajudá-lo por literalmente 15 segundos e quando saí, minha filha havia sumido. Corri para fora do banheiro. Olhei para a praia e ela não estava à vista. Comecei a gritar o nome dela e não consegui encontrá-la em lugar nenhum. Então alguém disse: "Acho que a vi no parquinho." Subi correndo uma colina gramada e a vi no escorregador. Aquele minuto que ela tinha sumido foi o momento mais assustador da minha vida. Eu estava prestes a adormecer no meu quarto. De repente meu pai me liga. O que é estranho considerando que eram 2 da manhã e meu pai nunca me liga porque estamos literalmente na mesma casa. Meu pai me diz para descer porque ele não se sente muito bem. Meu pai raramente fica doente, então comecei a me preocupar. Quando desci, ele estava encharcado de suor e segurava a mão no coração fazendo barulhos estranhos de dor. Quando me sentei ao lado dele, ele me disse que chamou uma ambulância. Então ele ficou quieto e cerca de meio minuto depois ele apenas disse: "Você pode segurar minha mão." Isso me aterrorizou porque parecia que ele estava se certificando de dizer adeus caso morresse. Demorou mais do que deveria para a ambulância chegar e a condição do meu pai só piorou e piorou. Quando finalmente chegaram, estavam todos muito calmos, mas de repente houve uma mudança. Eles fizeram um eletrocardiograma no local e de repente começaram a correr com sacos de líquido e agulhas e monitores pela minha sala e eles até me disseram para segurar coisas e carregar coisas para eles. Tentei manter a compostura, mas estava tremendo de terror. Eu os ouvi dizendo que ele estava tendo um ataque cardíaco. Eles me pediram para ligar para minha mãe. Eu morava sozinha com meu pai na época. Então tentei, mas ela não atendeu. Eu disse a eles que ela não atendeu e eles basicamente disseram: "Ok, cuide-se." E foram embora com meu pai. Meu pai foi internado no hospital e acabou sobrevivendo ao ataque cardíaco com pequenas complicações, mas fiquei sozinha em casa por 5 dias seguidos. Eu tinha 16 anos e ninguém fez o menor esforço para ter certeza de que eu estava bem. Não dormi e não comi. Eu só esperei meu pai voltar para casa. Meu pai é meu melhor amigo. Ele é o único que tenho e me pego indo vê-lo durante a noite só para ter certeza de que ele está vivo. Estou apavorado todos os dias. Minha amiga e eu estávamos no ensino médio na época em que isso ocorreu. Nós duas somos mulheres. Decidimos pegar uma pizza para o irmão mais novo dela na pizzaria a poucos minutos de distância. Enquanto caminhávamos de volta para a casa dela, esses 2 homens mais velhos estavam parados enquanto passávamos. Eles decidiram nos seguir e um deles estava dizendo a merda mais nojenta e nos dizendo o que ele queria fazer conosco. O outro estava rindo junto. Nós duas estávamos tão assustadas e felizmente vi outro amigo em casa se aproximando e corri até ele. Toquei a campainha como uma louca e os 2 saíram correndo rindo. Foi tão aterrorizante porque éramos tão jovens, em choque e com tanto medo. Quando cheguei em casa, fiquei com tanta raiva que não chamei a polícia, e eles não enfrentaram nenhuma consequência. Sugado cada vez mais para o mar na minha prancha de bodyboard após o pôr do sol enquanto surfava ondas triplas no alto. Assim como o banco de neblina obscurecia o litoral e a direção que eu precisava nadar para chegar em casa. Levou algumas horas no oceano aberto quase escuro para pousar a alguns quilômetros da costa, guiado apenas pela tênue e distante sequência de alguns postes de luz e faróis que romperam a neblina. Cada respingo que eu ouvia atrás de mim era definitivamente um grande tubarão branco. Eu entrava em pânico sempre que havia um grande splash atrás de mim. De novo, eu estava em mares de 20 pés e isso acontecia constantemente, até que eu pudesse recuperar meu centro calmo e tentar diminuir minha frequência cardíaca. O tempo todo pensando em como tudo isso de remar rápido eu provavelmente só iria atrair um tubarão. Isso foi perto de São Francisco, perdido no mar em grandes criadouros de tubarões brancos enquanto parecia uma foca em uma noite de inverno em condições horríveis. Não é fácil pousar em uma pequena faixa de praia quando
quando ondas de 3,5 metros estão despejando na areia seca e a corrente está passando em um ritmo decente. A 3 quilômetros de distância eu pousei em segurança. Dormi como um bebê, mas acordando gritando a cada 2 horas. O nascimento do meu filho, a esposa começou a ter contrações, mas queria continuar esperando porque é da área médica e não queria ser aquela mulher que é mandada para casa por falsas dores de parto. Chega ao ponto em que você deveria entrar e ela ainda está discutindo comigo, mas então a dor aumenta tanto e minha esposa, que tem uma alta tolerância à dor, quase desmaia. E agora as contrações estão começando a bater umas nas outras. Eu coloco meu pé no chão e digo, nós vamos agora. Pego o saco preparado e minha esposa entende que não estou aceitando não como resposta. Nós dirigimos para o hospital. As contrações voltaram ao normal e estamos no check-in. Tudo parece bem, mas a enfermeira nota que o batimento cardíaco do bebê está um pouco baixo. Entramos no quarto. Depois que estamos todos na sala e as coisas estão progredindo, a porta se abre e cerca de uma dúzia de médicos e enfermeiras vão para a sala. Eles colocam minha esposa em posições diferentes, pois noto que o médico principal está preocupado com os batimentos cardíacos do bebê. O médico-chefe diz, vamos para a sala de cirurgia agora. Onde está o pai? Eu digo que sou o pai. Ok, venha com a gente e mantenha-se. A equipe então pega a cama e corre para a sala de cirurgia comigo atrás. Enquanto estamos administrando, um dos médicos está me dizendo que vão fazer uma cesariana e assim que estiverem prontos virão e me farão esfregar pelo corredor. Agora começa a meia hora mais assustadora da minha vida. Eles não vêm me buscar e de vez em quando vejo pessoas entrando ou saindo. Minha mente está correndo. E se perdermos o bebê? E se eu perder minha esposa? E se eu perder os dois? Foi apenas meia hora, mas foi uma meia hora brutal, mas esta história tem um final feliz. Eventualmente eles saem e me dizem que meu filho nasceu e ele e minha esposa estão indo bem. Eles trazem meu filho e eu o seguro em minhas mãos pela primeira vez e sinto uma alegria que não consigo descrever. Algumas semanas depois, na consulta de acompanhamento, o médico da minha esposa explica que quase perdemos os dois. Se eu tivesse chegado 10 minutos depois, as coisas poderiam ter sido ruins. Mas estamos todos felizes e saudáveis agora. Tudo está bem quando acaba bem, mas aquela meia hora foi facilmente os momentos mais assustadores da minha vida. Tenho certeza de que esses dois velhos iam me sequestrar uma vez quando eu tinha 16 anos. Quando eu conto essa história, as pessoas pensam que estou exagerando alguns típicos inofensivos que não iam fazer nada comigo seriamente, mas você teria que ver a linguagem corporal deles e ouvir a voz desse homem para entender. Como a maioria das mulheres, ouvi meu quinhão de comentários assustadores dos homens usuais que chamam as mulheres de gatas em estacionamentos e outras coisas, mas isso era muito diferente. Eu estava vendo CD sozinho em uma loja. A seção de CD estava completamente vazia além de mim. Enquanto eu estava olhando, de repente esses dois homens de meia idade se materializaram do nada. Eles me encurralaram ficando tão perto que quase me tocavam. Olhei para o rosto do que estava à minha esquerda e ele tinha esse rosto completamente em branco, sem nenhuma inflexão em sua voz, e ele disse, ei linda, o que você vai fazer esta noite? Lembro-me de ter ficado surpresa com o quão normal ele parecia, porque parecia que ele poderia ser o pai de um dos meus amigos ou alguém que meu pai conhece. Homem de aparência muito típico em seus 50 e poucos anos, com cabelos e óculos completamente grisalhos e uma camisa de manga comprida abotoada enfiada em seu jeans. Ele parecia limpo e bem conservado, mas ele estava emitindo grandes vibrações de assassino em série. Seu rosto frio e inexpressivo, sua voz monótona. Eu só sabia que ele queria fazer alguma coisa de Ted Bundy comigo. Não olhei para o rosto do amigo dele, mas lembro que ele tinha uma barriga enorme de cerveja. Eu não respondi, apenas corri rapidamente entre ele e seu amigo gordo e fugi. É estranho porque eu não tinha nenhum motivo real e lógico para sentir medo, mas estava apavorado. Trabalhei em uma loja há alguns anos e estava arrumando a frente da loja perto das vitrines e da entrada. Eu vi um homem entrar, mas só vi as costas dele quando ele entrou na loja. Ele tinha cabelos compridos e usava uma jaqueta de couro ou calça de couro ou talvez ambos. Não me lembro. Não pensei em nada na época. Alguns minutos depois, o mesmo homem estava voltando para as portas e eu olhei para ele casualmente. Ele estava olhando para mim também. Então acabamos fazendo contato visual. Arrepios instantâneos. Quaisquer vibrações que ele estava emitindo me assustou a ponto de eu não conseguir me mover ou até mesmo tirar os olhos dele. Ele caminhou lentamente em direção às portas, mantendo um contato visual. Quando ele passou por mim, ele tinha esse sorriso no rosto que era puramente mau. Ele começou a sair da loja e virou à direita e por alguns momentos foi coberto por uma enorme placa em nossa vitrine. Cada célula do meu corpo gritava para eu ir, correr. Mesmo que ele estivesse realmente saindo claramente, eu ainda sentia a necessidade de ficar o mais longe possível dele. Mas ao mesmo tempo senti que não queria perdê-lo da minha vista até ter certeza de que ele tinha ido embora. Quando ele voltou à vista, ele ainda estava olhando para mim. Quando ele finalmente passou pela nossa janela, quase chorei de alívio por ele ter ido embora. Ele nunca disse uma palavra e nunca sequer se aproximou de mim. Tudo o que ele fez foi olhar para mim e isso me assustou mais do que qualquer um. Nunca mais o vi e espero nunca o ver. Gostou dos relatos? Então deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal para mais relatos e clique no vídeo que vai aparecer agora.